Olá a todos, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Muitas pessoas a se juntar. É, Vamos dar mais alguns minutos. Muitas pessoas de Angola, muitos de Cabo Verde, alguns mesmo também de Moçambique. É muito gosto de tê-los aqui hoje. Eu convido também a todos os participantes aí, se puderem, podem pegar o link do nosso webinar, poder compartilhar nos grupos aí que vocês têm. O objetivo do webinar de hoje vai ser puramente informacional, a gente vai um pouco mais tecnicamente também, mas será uma discussão mais aberta, tá? A gente quer trazer um webinar com a participação. Hoje eu trouxe o Dani aqui, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, muitos já conhecem, mas vamos trazer também a apresentação dele e a participação do Dani hoje nesse webinar. E um modelo de webinar diferente do que nós temos feito nos últimos meses, e a nível principalmente de informação. Ok? Para a gente analisar um incidente que ocorreu no mês passado no Brasil e que sirva de exemplo, né, para todos nós analisarmos e servir como exemplo e aprendizado para todos nós. Eu vou aguardar apenas até as 10h35, também 5 minutos aí, para que todos possam também entrar e fazer parte.
Bom, vamos lá, vamos começar. Bom dia a todos novamente. Agradeço pela disponibilidade e interesse de cada um. Acredito que todos aqui já devem me conhecer, mas para apresentar novamente, eu sou o Paulo Nunes, ok? Eu faço parte do time da Data Group IT, a distribuidora de cibersegurança, soluções de cibersegurança. Hoje, do meu lado aqui, eu tenho o Danny Roger, faz parte do time da TIS, nosso parceiro em Angola. Danny, por favor. Olá, pessoal, bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso webinar aqui sobre um dos maiores ataques cibernéticos que ocorreram no Brasil. Bora lá, Paulo. É isso aí. Bom, pessoal, hoje o nosso objetivo vai ser justamente trazer informações e mais detalhes do ataque, ok? O nosso objetivo, com certeza, não vai ser julgar ou apontar os culpados ou as falhas, ok? Nosso objetivo aqui, com certeza, é trazer informação e poder compartilhar e aprender com as dificuldades, né, e os desafios que outros já passaram, ok? Bom, ainda tem muita gente se juntando aqui, só para também dar boas-vindas a todos os territórios aqui. Nós temos pessoas de Angola, temos pessoas de Cabo Verde, pessoas de Moçambique, até alguns convidados também do Brasil. E é com muito orgulho hoje que iniciamos esse nosso formato de webinar. Caso tenham dúvidas, podem ir escrevendo aí no chat ou no Q&A, depois a gente vai abrir algum momento para questões, possivelmente até talvez abrir o microfone depois se for necessário, para a gente ter uma discussão mais aberta, ok? Acredito que muitos já têm conhecimento sobre esse ataque, mas talvez ainda não muito a fundo, com muitos detalhes, ok? O Danny Roger, um colega nosso aqui, um parceiro que trabalha no território de Angola. Atualmente, agora ele está baseado, neste momento, está no Brasil, mas ele trabalha aqui conosco no território de Angola. Tem também uma expertise muito técnica na parte de construção de SOC e técnicas para modelos de segurança. Então, bom, vamos lá iniciar um pouquinho mais. Primeiro, eu queria falar com vocês sobre as instituições que foram afetadas, né? E para a gente, antes de falar das instituições que foram afetadas, eu queria explicar um pouquinho mais sobre o modelo, a arquitetura que acontece dentro do cenário no Brasil, né? Porque muitas pessoas falam ali, o ataque foi ao Banco Central, o ataque foi ao Pix, a plataforma de pagamento, não, mas o ataque foi na CNM, né? Então, são vários personagens. Então, só para tentar explicar um pouco melhor para vocês, basicamente é o seguinte, nós temos a principal aqui, que seria a Rede de Sistema Financeiro Nacional, a RSFN. Okay? Essa rede aqui, ela é a que interliga todos os bancos, as fintechs, as empresas de pagamento, todas as empresas são integradas nesse sistema, em que um desses sistemas, particularmente, é o sistema de pagamentos instantâneos, né? O Pix, o famoso e conhecido Pix, que nada mais é do que um pagamento instantâneo. O Pix foi criado no sentido de facilitar e agilizar o processo, logicamente com toda a segurança que puder ser necessária, mas ele tenta desburocratizar o sistema, né, facilitando o pagamento instantâneo. Então, mesmo se for interbancária, se for entre interinstituições, a gente consegue ela de forma instantânea. Como isso ocorre? A gente vai ter um sistema, então, integrado, em que a gente vai ter os participantes diretos, ok? Que seriam principalmente os grandes bancos, e temos também os participantes indiretos, que normalmente são as startups, são as pequenas empresas de pagamento, e que elas utilizam a infraestrutura do banco para fazer esses pagamentos. Todas elas interligadas nesse sistema financeiro. Como que ocorre essa interligação? Ela ocorre via internet ou através de uma rede homologada, ok? Tudo isso aqui é feito através dos provedores de serviços de tecnologia da informação, a PSTI. Então, são empresas certificadas pelo Banco Central que provêm aqui, promovem toda a parte de infraestrutura e ligação dos bancos, né, até esse sistema financeiro nacional, para poder, através dele, fazer as ligações ou os sistemas de pagamentos instantâneos. No ataque, foram várias empresas, ok, afetadas. Muitas delas ainda
não notificaram publicamente. Então, a gente trouxe aqui as principais, tá, dos dados públicos que já temos, em que foi a BMP, tá, que é uma empresa mesmo de pagamentos, que foi até agora a maior vítima do ataque, que teve uma perda de aproximadamente 100 milhões de dólares, foi desviado. Temos também o Banco Paulista, a Credit System, o Banco Carrefour e a Igreja Bola de Neve também. Todos esses sistemas aqui, grande parte deles, não necessariamente houve roubo ou desvio, mas também sofreram com a indisponibilidade do sistema ou indisponibilidade também das transações. Algumas outras contas também foram suspensas, né, pelo Banco Central durante a investigação, e aqui o nome de algumas empresas, e essas empresas foram suspensas por algum motivo ter, durante a investigação, alguma relação com o ataque. Talvez pode ter sido uma das empresas vítimas que teve parte do valor desviado, ou até mesmo empresas que receberam, ok? Porque basicamente aqui o que aconteceu? O ataque principal foi na empresa, na C&M Software, que ela é uma empresa, né, provedora de serviços. Ela provém os serviços de tecnologia para fazer a ligação dos bancos com a rede do Sistema Nacional. Então, ela provém a tecnologia, ok? Ela não guarda dinheiro, ela não guarda nada disso. Ela provém a tecnologia da conexão. E é uma empresa certificada pelo Banco Central. Uma das empresas vítimas, por exemplo, foi a BMP. Ela está localizada aqui como um participante indireto. Ela utiliza dos próprios bancos, da própria sistema, por exemplo, da CNN, para ter acesso, então, ao sistema financeiro nacional e, aí, com isso, fazer os pagamentos via Pix, ok? E aí, todas essas empresas têm o que a gente chama de contas reserva. Essas contas reserva são as contas da própria empresa dentro do Banco Central, uma espécie de um cofre, onde eles guardam os valores para fazer a intermediação das transferências. Ou seja, a BMP precisa transferir, um cliente da BMP transfere um dinheiro para outro cliente de outro banco. Como que o Banco Central faz isso? Ele vai lá, segura o valor que está dentro do próprio cofre, né? Faz a intermediação, o pagamento na hora, sistema de pagamento instantâneo. Depois disso, ele vai repor com outro valor. Então, é um valor, a conta reserva, né? Um valor ali que fica guardado para justamente ter essa liquidez nas transferências. Então, basicamente, esse aqui é o cenário do que aconteceu na arquitetura de todo o processo. E agora a gente vai explicar com mais detalhes cada um dos pontos. Falando um pouco mais sobre esse impacto, né, em termos de números, vocês podem ver que o prejuízo estimado, o prejuízo final, foi de aproximadamente 180 milhões de dólares, ok? Em reais, não sei se muitos estão familiarizados, mas seria aproximadamente 1 bilhão de reais. É o maior impacto, o maior incidente financeiro registrado no Brasil. Foram desviados só da BMP, né, que foi uma das maiores vítimas, a cerca de 1 milhão de dólares só desta empresa. Aqui eu só quero chamar também um ponto importante, que eu tenho tido muitas conversas com muitos clientes sobre a questão do prejuízo, né, do retorno do investimento sobre uma solução. Se a gente coloca o investimento, investe em uma solução de segurança, essa solução de segurança é ligada diretamente com o retorno sobre esse investimento. Então, imagina só que eles poderiam ter feito o investimento em uma solução que, às vezes, tivesse uma proteção e poderia evitar esse ataque, e, com certeza, ela não custaria esse valor. Então, é muito associado a esse risco. Ou, muitas vezes, acontece um ataque, por exemplo, de um ransomware, e eles se comprometem e pedem um resgate, que muitas vezes também pode chegar nesse valor. Então, esse risco, né, da parte da segurança é muito associado ao acontecimento. Então, a gente sempre analisa isso, e neste caso aqui, uma empresa apenas, e no caso é uma empresa não de tanto grande porte assim, mas pode ver que foi desviado 1 milhão de dólares praticamente. Durante o incidente, foram feitas 166 transferências via Pix, ok? No horário entre as 2 da manhã às 7 horas da manhã. Aqui nós vamos detalhar isso para vocês, mas, ou seja, foi 166 transferências via Pix. Os hackers, né, eu posso chamar assim, eu evito até chamar de hackers, porque na verdade não teve tanta estratégia técnica, né, profundidade técnica, porque basicamente eles tiveram as credenciais da CNN, né,
de uma empresa que é ligada diretamente à arquitetura do sistema, e a partir daí eles entraram, tiveram acesso às contas reservas dos bancos, das outras empresas, e essas contas reservas é que foram utilizadas para fazer as transferências via Pix, né? Ou seja, eles utilizaram a própria ferramenta do próprio sistema como um sistema legítimo, como uma tarefa legítima para poder fazer as transferências. Então, eles utilizaram por meio de 166 transferências no horário que é anormal. Esse horário foi das 2 às 7 da manhã, pela madrugada de domingo para segunda-feira, ou seja, é um horário totalmente anormal, justamente para dificultar a interpretação, né, o reconhecimento do ataque. Desses 166 transferências, foram utilizadas como destino, né, 29 empresas e 79 particulares. Ou seja, eles tentaram também dissolver isso para um máximo número de pessoas ou empresas diferentes, para poder justamente dificultar no rastreio dessas transferências. Além disso, também em termos de números, foram 293 instituições impactadas, né? Foram afetadas diretamente ou indiretamente. Aqui a gente fala dessas 293 instituições no sentido de terem, de alguma forma, ter os valores, por exemplo, desviados, ou mesmo serem impactadas de forma reputacional, de forma sistêmica ou de forma operacional. Ou seja, muitas empresas ficaram com o Pix quase todo dia desabilitado. Isso prejudica todos os clientes. Eles foram obrigados, a muitos clientes pararam de fazer as transações por desconfiança da empresa. Então, também reputacional. Ou mesmo sistêmico, de não depender deles. Mas o sistema, por exemplo, da CEM ficou desligado por quase 3 dias, de forma a ajudar ainda na parte da investigação e evitar novos incidentes. Então, também é totalmente operacional, e não somente para uma empresa, mas todas as outras empresas que dependiam desse sistema para poder fazer as transferências. Falar um pouquinho para vocês aqui a cronologia do ataque, de forma a entender um pouco mais a ordem de como é que aconteceu tudo isso. Então, assim, em março foi que se iniciou o ataque, ok? O dia do ataque, diretamente, foi no dia 30 de junho. Ou seja, de março até junho, né, foram praticamente aí 3 meses de planejamento e aperfeiçoamento, digamos assim, do ataque. Então, em março, aconteceu que um funcionário da CNM, ele foi abordado pelos criminosos informalmente. Ele foi abordado num bar e o criminoso sabia exatamente quem era a pessoa, o que ela fazia. E chegou nele e falou: olha, eu gostaria que tu partilhasse algumas senhas, né, as tuas credenciais, e nós podemos pagar aí, era aproximadamente ali, foram 15, na verdade ele recebeu todo o montante de $15.000, né, mas foi inicialmente, na verdade, ali, inicialmente ele pagou cerca de $1.000 apenas pelas credenciais. Depois que as credenciais foram testadas no sistema, né, e vista que realmente são credenciais reais, eles pagaram mais cerca de $2.000 para ele. Então, ao todo, ele ficou com mais ou menos $3.000. E a gente vê aí a causa, né, e realmente essa pessoa já está presa, e a gente vê que ela realmente não tinha a ideia, ou não tinha a noção da dimensão desse ataque cibernético. Ok? Então, assim, na parte ali, em março, ele foi abordado pela primeira vez. Ainda no período de maio, o funcionário começa a receber instruções para garantir acesso ao sistema, ou seja, olha, me passa as credenciais, ele recebeu o pagamento, e os criminosos começam a testar o sistema, a testar as credenciais, a pedir para inserir alguns comandos internos no sistema e garantir o acesso remoto a esses criminosos. É interessante até informar, né, que essa comunicação foi muito cuidadosamente também planejada. O criminoso, durante o depoimento, essa pessoa, esse funcionário, durante o depoimento dele, ele confirmou que conversou com pelo menos 4 pessoas diferentes, além do quinta pessoa que foi a que ele abordou presencialmente. E essas 4 pessoas que ele falava, a cada 15 dias, eram trocados
por um telefone diferente. Ele só falava por telefone, não teve contato direto com nenhuma delas. A cada 15 dias eles pediam para trocar o telefone e além disso, vocês podem ver que ele não teve nenhuma troca de informação direta. Ele não sabia exatamente quem eram os criminosos, ok? Isso justamente para dificultar o rastreio depois das informações. Então, assim, no dia 30 de junho acontece a primeira transferência suspeita, ok, de Pix. Foi a primeira ali, foi já de madrugada, de aproximadamente $20.000, ok? Foi justamente um teste. E essa primeira, logo que ela foi realizada, eles já tentaram converter isso em criptomoedas, justamente também para dificultar o rastreio das informações. Então, esse aqui foi o dia do ataque, realmente, né? Então, entre as 0 horas até as 4 da manhã, basicamente eles ainda não tinham, começou a ter várias transferências, mas ainda não houve uma detecção massiva de, olha, estamos sendo atacados. Porque, mais uma vez, foi um ataque totalmente legítimo. Ele entrou no sistema e começou a fazer transferências como se normalmente faz, via Pix, ok? Então, aproximadamente às 4h30 da manhã, houve a detecção inicial ao incidente. Então, executivos da BMP são alertados, ok? E assim, então, foi desconectados do sistema de pagamentos brasileiro. Ou seja, às 4 da manhã que realmente tiveram a informação que estavam a ser roubados, estavam a ser atacados, e foi pela BMP, um dos principais clientes, e na qual nós falamos uma das maiores vítimas. Então, levou um certo tempo aí, né, que geralmente esse tempo é justamente para ter conhecimento e não é necessariamente baseado em máquinas ou ferramentas, aqui é puramente humano a ter a consciência e dizer, olha, é realmente um ataque, não é um falso positivo. E isso permaneceu até as 7 da manhã, onde falam que foi as últimas transferências realizadas. No dia 1, né, um dia depois ainda, ou durante o dia 30 até o dia 1, o incidente vem a público e começa-se a ter a investigação criminal, ok? Com a recuperação parcial dos arquivos. Ou seja, aqui também tem informação que grande parte desses ativos também conseguiu ser recuperado. A gente vai falar também mais na frente como alguns deles foram recuperados, mas basicamente o Banco Central ativa um sistema que ele tem de restituição dos valores, ok? Então, é um sistema de proteção do próprio Pix, né, para antifraude. Quando ele identifica que aquilo é uma fraude, ele consegue reverter e devolver o valor, se tiver concordância dos dois bancos, né, o de origem e o de destino. Entretanto, a maior dificuldade aqui foi que grande parte desse valor desviado, dessas transferências, já foram transformadas em criptomoedas. Então, isso dissipa ainda mais os valores e dificulta ainda mais o rastreio e a devolução desses valores. E também no dia 3 de julho, já, né, quase 3 dias depois do incidente, houve a primeira prisão. Aí eles identificaram quem era a pessoa, né, que deu o acesso às credenciais, as credenciais utilizadas no sistema, e aí houve, além dessa prisão dessa pessoa, né, o João, que a gente vai mostrar daqui a pouco, houve a suspensão de outras 6 instituições financeiras, além das outras que já tinham sido suspensas, outras 6 instituições, como eu disse, por algum motivo, alguma suspeita de envolvimento. Talvez ela foi usada uma conta para receber os valores, ou talvez foi uma conta que foi atingida. Então, mais de 6 instituições foram suspensas, né, no sistema brasileiro de pagamentos. Ou seja, desde o primeiro dia o sistema continuou funcional, mas eles removeram, né, e suspenderam todas as contas que eram suspeitas. Bom, a gente vai entrar agora na metodologia. Eu vou deixar aqui o Dani participar um pouquinho, que ele vai falar um pouquinho mais sobre o que é o supply chain, né, que foi justamente o modelo de ataque que houve aqui dentro desse perfil. Sim, Dani. Legal, pessoal, bom dia para quem chegou agora. Eu sou o Dani Roger, eu sou um dos executivos da TIS em Angola. No momento estou no Brasil, que está acontecendo aqui no Brasil o Fórum Brasileiro de C-Search. Para quem não sabe o que é C-Search, são as equipes de resposta a incidente, tá? Então, Paulo, tive contato ontem com
os profissionais que atuaram diretamente aí, né, na resposta desse incidente aí, tem bastante informações aí. Então, pessoal, mas assim, trazendo assim para vocês, né, um pouco do que aconteceu, né. Primeiro, assim, pessoal, quem tiver com papel e caneta na mão, quem quiser anotar no celular, quiser anotar no notepad, já começa a anotar aí, porque vocês vão começar a receber informações ricas agora, que a gente está falando aqui não está nos livros, não está nos cursos que vocês fizeram, não está nos blogs da internet, tá? Por quê? Porque a gente está vivendo uma era, essa era, né, da tecnologia é muito dinâmica, que a gente aprende e muda tudo praticamente no dia seguinte, né? Mas falando do ataque, o que vocês vão anotar aí? Esse cenário do ataque chama-se Malware Free Attack. O que é um Malware Free Attack? É um ataque limpo. O primeiro ponto é esse, tá? A gente chama ataque limpo. Então, é um termo que vocês não vão ouvir, não vão ouvir em mesa de reuniões, nada disso. É uma coisa dos bastidores da galera de cibersegurança que a gente usa esse termo. O que é um Malware Free Attack? É quando eu faço um ataque, realizo um ataque cibernético sem utilizar qualquer tipo de artefato hacker. O que é artefato hacker? Sem usar qualquer ferramenta hacker. Por que eu estou trazendo isso para vocês, né? Porque, primeiro ponto, o Paulo já falou, não vou trazer o mesmo tema, que é a questão da engenharia social que vocês estão vendo aí. A gente pode ir para o segundo ponto já, Paulo, que a engenharia social é a arte de enganar as pessoas. Legal? Depois que depois que o atacante ele conseguiu enganar a pessoa, que foi um funcionário da organização, e conseguiu ter acesso às credenciais, ele não precisa de vírus de computador, ele não precisa de uma ferramenta de scan de vulnerabilidade, ele não tem, ele está dentro do ambiente. Agora, um ponto de atenção é que assim, ó, o sistema financeiro no mundo todo, não só no Brasil, no mundo todo, ele tem um órgão regulador. E o órgão regulador, ele tem os requisitos de cibersegurança. Aonde eu quero chegar com essa história? Que, quando a gente está vendo a metodologia do ataque aqui, as conversas foram, igual o Paulo já trouxe, por telefone, foi utilizado uma usuário e senha legítimo, né, para poder fazer o acesso ao ambiente, e aí tinha o famoso que a gente chama de insider, que é um funcionário interno, também já dentro do ambiente, sendo orientado pelos atacantes sobre o que fazer, como fazer e tudo mais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: as organizações financeiras elas têm capacidade, têm uma maturidade alta em cibersegurança, mas a questão que eu estou falando assim, que eu vou trazer a reflexão para vocês, vocês anotaram aí, né? Malware free attack, ou ataque limpo. A questão é, vocês estão preparados para suportar um ataque limpo? Por quê? Porque não tem indicador de comprometimento. Quando a gente trabalha com o SOC, que é o Security Operation Centers, que a gente vai falar disso daqui a pouco, o nosso papel é encontrar as pegadas digitais de um atacante. As pegadas digitais. Quando eu falo de pegadas digitais, é os famosos IOCs. Tá? Então, quem não conhece a palavrinha, já anota aí. Segundo ponto, Malware Free Attack. Segundo ponto, IOCs. Não tem IOCs nesse caso, não tem indicador de comprometimento porque é um usuário legítimo acessando um ambiente que tem acesso ao ambiente, está trabalhando no ambiente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a estratégia de postura de defesa cibernética, nesses casos que a gente vai ver, ela é diferente. Tá? Pode avançar, Paulo, por favor. E aí, pessoal, que é o que a gente já falou. Então, a gente já falou que teve engenharia social, arte de enganar as pessoas, funcionário interno facilitando o acesso dos bandidos sendo orientado por canais digitais também, né? Teve a parte de telefone, teve a parte do Notion, que foi usado, foi outras ferramentas também, né? E aí foram feitas as transferências para outras contas correntes. Pode avançar, Paulo, por favor. Que aí já vou falar do supply chain aí daqui a pouco, tá? Que é a cadeia de suprimentos, né? E aí, pessoal, sempre por trás de um ataque, uma quadrilha, é um grupo de pessoas
multidisciplinar. Então, tem um profissional que é especialista em enganar as pessoas, tem outra pessoa que é especialista em como fazer a lavagem de dinheiro, que é como transferir dinheiro de uma conta para outra, para outra, para outra, até perder a rastreabilidade, né? Dificultar a rastreabilidade. Por exemplo, abrir a conta, tem uma empregada doméstica em casa, o próprio bandido faz isso, ele abre a conta no nome da empregada e ele tem acesso. É muito comum acontecer isso também, tá? Que é como eles vão fazer. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar. Tá bom? Pode avançar, Paulo, por favor. Vocês já notaram duas coisas aí, ó. A parte do ataque limpo, né? E aí vamos falar agora e a parte dos IOCs, que são os indicadores de comprometimento, as pegadas digitais. Bom, agora aqui tem um ponto importante, pessoal, que é outra coisa que vocês vão anotar agora. O que eu quero dizer com isso, né? Por que o Dani está falando para a gente anotar tanta coisa, né? Porque existem sempre 3 agendas no dia a dia de vocês que trabalham com tecnologia ou cibersegurança. Existe uma agenda que é a agenda da segurança da informação, que vocês conhecem como ISO 27001, que é o Sistema de Gestão de Segurança da Informação, ok? Essa primeira agenda de segurança da informação é a que define a regra do jogo, é a política, é a governança, é a análise de risco. A ISO 27001 é o que diz o que a gente vai proteger, o que não pode vazar, onde a gente precisa ter continuidade, né? Então, assim, a ISO 27001 é uma norma internacional que traz uma visão estratégica de segurança da informação. Legal? Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Então, anotaram aí, primeira agenda, pessoal. Segurança da informação, /ISO 27001. Segunda agenda é a agenda de cibersegurança. Cibersegurança, pessoal, é o músculo técnico, tá? É aonde as coisas começam a acontecer. Quando a gente fala dessa segunda agenda de cibersegurança, é o NIST, é um framework chamado NIST, que é um framework que nós utilizamos para infraestruturas críticas, que é um dos frameworks mais utilizados do mundo todo na parte de cibersegurança. Então, se a ISO 27001 traz uma visão estratégica, o NIST é outro framework onde eu vou fazer a implementação dos controles técnicos, tá? Dani, mas por que você está falando isso? Anotar aí. Primeira agenda, ISO 20, segurança da informação com ISO 27001. Segunda agenda, cibersegurança com NIST, framework do NIST. Então, são as implementações dos controles. E a terceira agenda, pessoal, é o SOC. Por que eu estou falando disso? Porque nesse ataque, quando a gente olha aqui para o Mitre Ataque, o Mitre Ataque, pessoal, que é a terceira agenda que é do SOC, que é a operação, o Mitre Ataque, ele mostra o comportamento de um atacante. Eu vou falar de novo. O Mitre Ataque, ele vai mostrar o comportamento de um atacante. Então, toda vez que ocorre um cenário de um ataque limpo, igual eu acabei de comentar com vocês, um ataque limpo, eu preciso de um framework chamado Mitre Ataque. Então, não adianta eu ter mais o 27001, mas o 27001 não iria parar esse tipo de incidente. Não ia detectar, não ia conter. ISO 27001 não serve para isso. E aí eu vejo as organizações, principalmente em muitos países, na verdade, querendo implementar a ISO 27001. A ISO 27001 não vai resolver esse tipo de cenário, ok? Ah, Dani, e a parte do NIST? Minha empresa usa o NIST. Não vai resolver esse cenário, porque é um ataque limpo. Agora, o Mitre Ataque é o framework utilizado para entender o comportamento do atacante. Então, o que nós estamos trazendo aqui que nós trazemos para você nesse slide aqui é exatamente cada etapa ali que vocês estão vendo ali, ó, na parte de reconhecimento, desenvolvimento e assim por diante, ele vai mostrando o comportamento do atacante. Até que tem um ponto ali, pessoal, que está na persistência, que é usando contas válidas. Em parte escalonamento ali, contas válidas. Então, tudo que é contas válidas, o que é isso, pessoal? Não é um vírus de computador, não é um... Então, assim, ó, o seu firewall não vai detectar o ataque. O seu EDR não vai detectar o ataque. O seu Web Application Firewall. Então, assim, a gente precisa de tecnologias complementares que elas vão conseguir
baseado em comportamento. Tecnicamente falando, a gente chama de WEBA, né? Que é a parte de análise comportamental. E aí agora vem então, de novo, vocês anotaram 3 agendas. ISO 27000 não vai segurar, NIST não vai segurar, o Mitre Attack vai ajudar. Mas para o Mitre Attack funcionar, que é que o Paulo vai mostrar daqui a pouco, eu preciso de controles internos, vou chamar de controles internos, que são as tecnologias de cibersegurança, que vão cobrir toda a superfície tecnológica do ambiente computacional, e através dessa cobertura, eu começo a capturar informações que a gente vai chamar aqui de telemetria. Tá? Eu já estou falando um pouquinho mais técnico, pessoal, mas essas informações de telemetria, elas vão para um ambiente que é um data lake, ok? Elas vão para um data lake. Nesse data lake, eu tenho motor de machine learning, de análise comportamental, inteligência artificial e deep learning. O Paulo vai mostrar tudo isso daqui a pouco para vocês, tá? Então, por que eu estou trazendo esse cenário para vocês? Porque sem a telemetria, que tenha análise comportamental, machine learning, deep learning, inteligência artificial, sem esses recursos, vocês estão cegos, pessoal. É simples assim, vocês estão cegos. O que significa estar cegos? Significa que estão ocorrendo ataques limpos, não tem ferramenta hacker. Quando eu falo não tem ferramenta hacker, eu estou usando o PowerShell, estou usando o PSExec, estou usando ferramentas legítimas para fazer o que eu preciso fazer, para conseguir realizar as etapas que eu preciso realizar. Eu não usei um vírus, não usei uma vulnerabilidade, não fiz nada disso. Tá bom? Então, pessoal, o que vocês vão fazer terminando essa palestra aqui de hoje, esse webinar? Vocês vão entender o que é o Mitre Attack. Se vocês não têm o Mitre Attack no ambiente de vocês, já vamos começar a criar uma estratégia para trazer o Mitre Attack. Porém, para o Mitre Attack funcionar, eu preciso de um data lake. E para esse data lake, eu preciso de um data lake com dados enriquecidos para poder tomar decisão. Então, pessoal, hoje o mundo de cibersegurança é baseado em dados. Para eu tomar decisões, eu preciso de dados. Para fazer automação, eu preciso de dados. Para eu melhorar a postura de defesa cibernética, eu preciso de dados. Legal? Vamos lá, Paulo? Pessoal, É sei que vocês devem Pode falar, Paulo. Não, ótima colocação do Danny. Como a gente falou no início, esse webinar será um pouco mais técnico mesmo. A gente convidou pessoas que já diretamente do ramo, mas que a gente quer trazer essa visibilidade para os países que nós atuamos diretamente. Ok? Então, será mesmo pessoas mais técnicas. Eu até vi, parece que já tem uma pergunta ali. A gente vai abrir daqui a pouco uma sessão, a parte só das perguntas. Se quiser, pode escrever já no Q&A, tá? A pergunta lá, ou se não, aguarda mais um bocadinho que depois a gente vai abrir para entrar mais na parte de interações. Ok? Bom, vamos dando segmento aqui então, porque a ideia é realmente, como o Dani falou, a gente hoje quer trazer assim, a perspectiva não só das ferramentas, né? O que eu preciso para bloquear o ataque? Na verdade, as empresas, o sistema brasileiro é conhecido por ser um dos mais eficientes do mundo todo. Todas as empresas lá têm proteções, inclusive o próprio regulador já coloca requisitos mínimos para poder trabalhar junto dentro do sistema de pagamentos brasileiro. Mas as vulnerabilidades muitas vezes não estão ligadas às ferramentas, mas sim na parte de comportamento e na parte de metodologia. Por exemplo, aqui alguns pontos que a gente trouxe, né, da detecção e resposta, foi, por exemplo, a SmartPay, que é uma das empresas que está diretamente ligada ao sistema, né, ela identificou movimentações suspeitas de criptomoeda. Então, ela foi crucial para a detecção inicial do processo. Então, ela foi a primeira ali que identificou, por exemplo, essa transação de quase $1 milhão via Pix para compra de bitcoins. Então, para uma empresa desse porte, ela viu como um comportamento totalmente anormal. Além disso, iniciou-se a criação anômala de contas durante a madrugada, ou seja, certamente os criminosos começaram a criar novas contas justamente para conseguir fazer diferentes tipos de transações, e foi uma tentativa também coordenada, né, de conversão em bitcoins e USDT, ou seja, é totalmente um movimento anormal, mas que foi coordenado. A gente tem, né, pelas informações, que foram pelo menos 5 criminosos coordenados, mas que podem ser centenas. Pelo volume de transações que foram efetuadas, podem ser centenas. Ou seja, por causa de uma credencial comprometida, a gente teve acesso a muitas outras pessoas.
e eles tentaram ir sempre nos pontos mais fracos desse sistema, dessa arquitetura que nós temos. Outro ponto interessante aqui na parte de detecção e resposta inicial foi o mecanismo especial de devolução, o MED. Esse mecanismo especial de devolução é o que eu falei no início, que é do próprio sistema do Pix, tá? O Banco Central que criou esse mecanismo, que é justamente para devolução de valores durante um processo de fraude. Então, esse mecanismo, ele já bloqueou instantaneamente quase 50 milhões de dólares. Eles foram bloqueados nas contas bancárias, que ele identificou como fraude, já fez esse mecanismo de retenção e devolução do valor. Quase 3 milhões foram bloqueados já quando foi solicitada a conversão para a criptomoeda. Okay? Então, grande parte do valor foi recuperado pelo próprio mecanismo de segurança. Mas aqui a gente verificou também uma limitação, porque o MED ele só funciona se os valores ainda estiverem na conta do recebedor. Ou seja, tirou da fonte, mandou para o destino. Se a conta, os valores ainda estiverem no destino, o MED consegue ir lá, confiscar esse valor, retornar, segurar até por 72 horas, para haver a confirmação das duas entidades, da de origem e da de destino, para dizer, olha, realmente foi uma fraude, vamos voltar o valor. Mas se na conta de destino esse valor já foi passado para uma conta terceira, ou mesmo para convertido em uma criptomoeda numa outra conta, ele já não consegue ter esse valor devolvido, porque já não está nessa conta. Então, é uma limitação que ainda tem no MED, que eles estão já analisando uma forma de ampliar um pouco mais essa devolução. Ok? E outro mecanismo também da ação regulatória foi justamente a suspensão cautelar das instituições, ou seja, qualquer instituição que tinha um nome ali, mesmo que ela não participou, não foi vítima, né, não teve o dinheiro desviado, mas teve uma conta que recebeu o valor, ela já teve uma suspensão cautelar ali nas primeiras horas. Teve um monitoramento, então, intensificado, né, de todas as contas, e também a integração de instituições para investigação. Então, aqui a gente começa a integrar não somente, vamos ver os mecanismos do Banco Central, mas sim das empresas pequenas, das empresas de grande porte, tudo que tiver, um log relacionado, uma informação relacionada na investigação, eles partem a tratar de forma integral, justamente para chegar nas informações mais rápidas. Tanto que, em menos de 3 dias, aqui nós temos a imagem, já foi preso, né, a pessoa que iniciou o ataque, na verdade não iniciou, né, mas teve as credenciais utilizadas. Então, dentro da parte de detecção e resposta, cada minuto é crucial. E aí a integração entre as instituições, mesmo com a polícia criminal, mesmo com o órgão regulador e as empresas vítimas, tudo isso faz parte da investigação e ajuda na resposta mais rápida. E aí, Paulo, só para complementar o que o Paulo estava trazendo, pessoal, é assim, ó, as equipes de cibersegurança ou de prevenção a fraudes, elas detectam o que está acontecendo, elas não resolvem isso, pessoal. Por quê? Porque o que resolve, então vou falar de novo, equipe de cibersegurança não resolve esses tipos não resolve incidente, ela detecta o incidente, entenderam? Por que eu estou falando que ela detecta o incidente? Porque o que vai resolver o incidente é o plano de resposta ao incidente. O plano de resposta ao incidente, pessoal, ele é formado por um time multidisciplinar, que envolve o jurídico, que envolve o diretor financeiro, que envolve outras pessoas da organização. São essas pessoas que, através de um comitê multidisciplinar, que vão tomar as decisões relacionadas aos próximos passos. Se vai envolver ou não a polícia, se vai comunicar ou não o regulador, se vai desconectar a instituição financeira afetada do ecossistema geral ou não. Então, pessoal, de novo, equipes de prevenção a fraudes e de cibersegurança, elas detectam o problema. O que vai resolver o problema é uma equipe multidisciplinar que não são pessoas de tecnologia, não são pessoas de cyber. É o pessoal do jurídico, do marketing, do financeiro, CEO, CFO e assim por diante. Legal? Bora lá, Paulo. Até interessante, Dani, porque a gente vai citar alguns slides à frente aqui, a comunicação sugerida, né? Quem é as pessoas que a gente deve comunicar? Quem são as entidades que a gente deve comunicar no caso de um incidente? A gente vai citar isso daqui a pouco para vocês também ajudarem na organização dessas etapas. Bom, continuando aqui, a gente pode falar um pouquinho das falhas
de controle identificadas durante o processo. Então, primeiramente, a gente fala da questão da gestão das credenciais, ok? Aqui a gente não está a falar que foi uma falha diretamente relacionada à empresa, né, que sofreu o ataque, mas falhas que podem acontecer de forma semelhante num ataque semelhante. Então, por exemplo, a gestão de credenciais é o impacto inicial aqui que originou mesmo a parte do ataque. Então, a gente fala, por exemplo, de uma ausência na rotação automática de senha, né? Se as credenciais foram ali analisadas e utilizadas durante 3 meses, possivelmente não houve uma rotação automática de senha. Ou seja, aqui não é apenas a questão de uma política, pode ser implementada através de uma política, mas uma ferramenta automatiza esse processo e torna isso muito mais rápido e automático. Além disso, monitoramento comportamental, né, das credenciais, como o Dani falou do web aqui, e também a questão dos MFAs e controles desabilitáveis, ou seja, muitas vezes a empresa já tem, os usuários já têm o MFA, mas eles têm, muitas vezes, o privilégio, né, de fazer a desabilitar ou mesmo fazer a troca desses controles de acesso. Então, a gente até cita aqui na imagem, né, do multifator de autenticação, que seria justamente algo que você sabe, algo que você tem e algo que você é. E a partir daí a gente consegue sim ter uma prova e garantir o acesso a determinado usuário. Algumas outras Pessoal, configurações opcionais. Sim, Dani. desculpa, Paulo. Só para complementar, pessoal. Hoje, usuário e senha, vocês já viram, não serve para nada. A gente acabou de mostrar aqui nesse incidente cibernético. E aí, o pessoal implementa MFA. Só que o MFA, por exemplo, aqui no Brasil, que nos 2 primeiros dias, hoje é o 3º dia aqui do fórum, né? Foi demonstrado lá como superar um MFA, um ataque cibernético, tá? Mas a questão aqui que eu quero trazer, complementar ao que o Paulo falou, é que a gente precisa ir para um modelo de MFA adaptativo. O que é o modelo de MFA adaptativo? Baseado no tipo de acesso que você tem, que é exatamente o que o Paulo trouxe. Se o acesso é um acesso a um ambiente que tem informações lá que não são tão relevantes, sei lá, pede só a biometria facial, por exemplo. Mas, dependendo do ambiente que ele vai subindo, o MFA vai mudando. Ele não é o mesmo para tudo, entendeu? Não é assim, Dani, não abri o aplicativo no meu mobile aqui e digitei o código que gerou aqui. Esse é um segundo fator de autenticação. Agora, não, se eu vou fazer uma transferência, sei lá, de 20 mil dólares, não, vou pedir o código, vou pedir a biometria facial, e eu posso. Isso é o MFA adaptativo, tá, pessoal? Pode continuar, Paulo. É até bom falar, o Dani citou isso, porque já há muitos casos que muitas vezes, por exemplo, o telemóvel ele é comprometido, ele é roubado, e aí as contas são limpas. Mas aí a pessoa fala, poxa, mas eu tinha biometria facial no telefone, tinha no aplicativo, no internet banking, e mesmo assim eles conseguiram limpar, como é que está acontecendo isso? Então tem muitos casos sim, de utilização, principalmente da inteligência artificial, para simular o rosto, simular a biometria da pessoa e aí conseguir ter acesso legítimo à ferramenta. Então, é justamente o que o Dani estava falando. O cenário aqui não é mais ter ou não ter. É obrigatório ter, mas ter uma forma adaptativa. Isso aí tem que ter uma mudança constante e análise do comportamento. Outras opções aqui para a gente citar rapidamente seria, por exemplo, o acesso aos sistemas em horários atípicos, né, como a gente disse, que justamente, muitas vezes, neste caso deste ataque incidente, foi utilizado, né, em madrugada e justamente no fim de semana também. Múltiplos logins simultâneos na mesma conta, ok? Então, foi uma conta só inicialmente que derrubou todo o sistema. Então, foram conexões de IPs também incomuns para o usuário, né? Então, a gente pode analisar também as partes das VPNs, os proxies e diferentes países, muitas vezes, que se conectam. Criação de contas e alteração de permissões sem aprovação, né? A gente tem que ter um modelo aqui para a hierarquia das permissões. Temos também a parte da comunicação dos domínios recém-registrados e maliciosos, ou seja, analisar de onde é a origem de algum domínio que é acessado. E também o uso de ferramentas de administração remota não autorizadas, né? Então, qualquer acesso remoto também precisa ser analisado para poder ser liberado. Outros pontos aqui que a gente poderia citar seria o monitoramento insuficiente, né? Ou seja, não teve alertas às transações, ou às vezes até comandos, né, que foram inseridos no sistema de forma anômala.
Então, esse monitoramento aqui precisa ser melhor avaliado. E também a parte da segmentação inadequada, ok? A gente fala muito também da questão da falta de isolamento e microsegmentação dos ambientes. Ou seja, até aqui eu trouxe esse exemplo, né, de como o que seria uma microsegmentação. Então, na microsegmentação a gente consegue, sem a microsegmentação, na verdade, a gente consegue ter o dimensionamento da rede, a gente consegue, por exemplo, com o acesso do PAM, né, acesso privilegiado, a gente consegue definir aos servidores que ele vai ter acesso, aos domínios que ele vai ter acesso. Entretanto, com a microsegmentação, a gente consegue definir isso de forma mais segmentada ainda, mesmo que seja dentro de uma rede. Então, assim, a gente consegue garantir ainda mais o controle desse acesso, limite desse acesso. Ok? E aí, Dani? pessoal, anotem mais uma dica aí. Eu vou até escrever aqui no chat aqui para vocês, que é uma palavra chamada tiering. Eu não sei se alguém já ouviu falar de tiering, mas eu vou colocar aqui o tiering, e nós não vamos falar sobre isso aqui agora, mas eu vou colocar aqui para vocês no chat, para vocês depois da apresentação pesquisarem isso. Depois podem conversar com o Paulo, comigo, sobre isso também, tá bom? Joguei no chat aí para vocês. Bora lá, Paulo. Boa, boa. A gente vai avançar um pouquinho aqui, a conversa está a ser boa, mas temos ainda muito conteúdo para passar. Então, a gente fala aqui da parte também das ferramentas de monitoramento, né? Então, por exemplo, o SIEM é essencial para ter uma visibilidade, para ter uma detecção rápida sobre o comportamento, sobre os incidentes. Então, aqui a gente até trouxe 2 exemplos aqui, né, de comandos para detecção de acesso anômalo por localização e detecção de comandos privilegiados por usuário padrão. Ok? Então, a gente pode inserir isso dentro do SIEM aqui para poder ter essa inteligência e essa facilidade na identificação de algo anômalo. A gente vai enviar, tá, esse slide para vocês depois, não precisa se preocupar com a questão dos comandos. E, inclusive, também o Danny escreveu um playbook bem que foi parte dessa apresentação aqui, que a gente depois pode partilhar junto, com todos os detalhes da apresentação. A gente não consegue colocar tudo aqui nessa apresentação, mas a gente baseou no playbook, e o playbook está bem completo depois também para ajudar vocês a trazer isso para dentro da vossa instituição. Outro ponto, por exemplo, é a integração também do EDR e o XDR, ok? Que a gente vai trazer monitoramento dos processos, execução dos comandos, uma detecção de movimento lateral, análise de comportamento de arquivos, também a correlação com o Threat Intelligence, ok? Os feeds, né, de Threat Intelligence. Então, o XDR vai ser essencial para a gente atuar diretamente no endpoint. Por último, também a gente cita aqui, dentro do Active Director, alguns eventos que a gente pode colocar, que vão ser parte do monitoramento, né, e a parte da análise, inclusive também para gerar esses logs, esse histórico, para participar depois da parte da investigação. Na parte ainda de análise e investigação, né, o que a gente vai precisar, quais são os logs principais que a gente vai estar a puxar ali, né, para poder fazer a parte da investigação inicial. Então, por exemplo, eventos de autenticação, né, tanto os que foram bem-sucedidos ou os que foram falhas nos últimos 90 dias, comandos de execução pelo usuário suspeito, né, como o Dani falou, comandos executados em qualquer uma das ferramentas e muitas vezes legítimos, né, mas a gente precisa identificar para fazer o rastreio, né, de todo o caminho, de todas as partes vulneráveis desse processo. Então, temos também os arquivos que foram acessados, que foram modificados, ok? Temos as conexões de rede estabelecidas, temos a parte dos processos iniciados, né? Toda a parte dos processos analisados pelo próprio usuário, ou pelos servidores que ele teve acesso, alterações de configurações, transferências de dados e comunicações externas. Okay? Então, todos esses logs aqui são importantes na parte da investigação. Como eu disse, podem ser falhos, podem ser realmente fazem parte da vulnerabilidade ou da não segurança, mas também os que foram bem sucedidos. E aqui entra aquela parte que nós falamos, é necessário ter sim ferramentas, né, para a gente conseguir puxar todos esses logs, mas mesmo sem ter as ferramentas, a gente já consegue ter acesso a grande parte desse histórico. Outros mecanismos, por exemplo, que a gente pode analisar é a análise de comportamento do usuário, artefatos forenses críticos, né, também, como parte, por exemplo, da memória que foi utilizada, a parte do disco, o histórico do navegador,
Temos um timeline das atividades e um checklist da investigação. Isso aqui é muito importante a gente ter para poder organizar essa investigação, não apenas pegar o histórico de tudo e passar dias e dias a olhar para aquilo. Dani, talvez pode falar aí agora um pouco mais sobre a contenção imediata, né? O que é a parte mais crítica, o que seria a parte de alta prioridade ou de baixa prioridade, mas que também é necessário. Legal. E aí, pessoal, o que o Paulo comentou é exatamente o que a gente chama de playbook. O playbook, pessoal, é o que eu sempre falo, playbook pensa, runbook faz. Então, mais uma informação importante para vocês. Playbook pensa, runbook faz. O que isso significa? O playbook era a estratégia. Pode avançar aí, por favor, Paulo, aí, do texto. Isso, que aí fica legal o pessoal ver. Então, tudo isso que vocês estão vendo, essa estratégia que está descrita nesse slide, ela consta tudo em um playbook. Depois que eu documentei essa estratégia em um playbook, é um documento, tá? Um documento vivo, é uma estratégia. Eu transformo cada bullet desse que vocês estão vendo, aí, por exemplo, desabilitar conta comprometida, resetar senha, etc., vira tudo uma atividade de runbook. Então, tudo isso fica dentro faz parte também do plano de resposta a acidente, ok? Então, sim, precisamos ter os controles internos, as tecnologias, as ferramentas, o data lake, análise comportamental, os logs, etc. Mas o que a gente está olhando aqui é exatamente uma estratégia que ela vai ser transformada em um processo. Esse processo ele é suportado por pessoas e ferramentas. E tudo isso depois vira runbook. Tá? Então, para cada etapa, o que é crítico, alto, médio, etc., eu tenho uma estratégia para fazer a contenção e a resposta ao incidente. Pode avançar, Paulo, por favor. E a comunicação, pessoal, é a parte mais importante de todas, disso tudo que a gente viu até agora. Foi o que o Paulo mostrou no começo da apresentação, que desde o início do incidente, quando ocorreram as transferências indevidas, até a comunicação, foram 4 horas praticamente. Então, pessoal, dependendo das ferramentas, agora eu vou trazer para o cenário nosso de cibersegurança, dependendo da arquitetura que vocês construíram no ambiente computacional de vocês, isso vai deixar vocês lentos. Por exemplo, Daniel, eu uso o CIEM da Wazoo, não tenho nada contra o CIEM da Wazoo, mas vocês ficaram lentos, desculpa. Por quê? Porque para você fazer uma investigação usando uma ferramenta open source, etc., você tem que coletar informações de várias fontes, que uma ferramenta comercial, ela já traz tudo isso mastigado, prontinho lá para vocês. Então, tem decisões, por que eu estou falando isso? Porque tem decisões que vocês vão tomar que vão gerar uma desvantagem. Então, vocês têm o controle, vocês têm a ferramenta de segurança, mas essa ferramenta de segurança ela pode estar deixando a operação de vocês lenta. De novo, eu estou aqui, eu sou agnóstico à ferramenta, né? Para mim, eu sempre verifico que vai atender requisito de negócio, requisito de conformidade, requisito de cibersegurança. Mas eu também tenho que ter uma inteligência por trás que qualquer decisão que eu vá tomar vai gerar uma desvantagem ou vai gerar uma vantagem. Então, para a gente comunicar um incidente de forma mais rápida, precisa, etc., eu preciso também ter tecnologias, ferramentas, dados que acelerem o processo. Então, dependendo vou falar de novo, dependendo da arquitetura que vocês têm hoje, pode estar gerando uma desvantagem para vocês mesmos, pode estar deixando vocês lentos, tá bom? Então, para cada tipo de incidente, né, se é um incidente crítico, alto, médio ou baixo, eu vou envolver uma equipe específica, e para essa equipe específica eu tenho que ter o tempo de comunicação. Até porque, em alguns casos, é o que o Paulo mostrou, né, para evitar que os valores continuem sendo transferidos para outras contas, eu preciso acionar uma contingência, eu preciso acionar um plano de recuperação de desastre. Então, tem outras coisas envolvidas aí, tá bom? Então, sim, pessoal, tem que ter o plano de comunicação. Último detalhe. Eu gosto... Sim, né? Só, rapidinho, pessoal, anotem aí. ISO 27035. ISO 27035. Essa é o framework, é a estrutura de trabalho que vocês vão usar para a parte de comunicação e resposta a incidente. Não é a ISO 27001, pessoal. Não é o NIST. Não é o MITRE ATT&CK.
ISO 27035. Bora lá, Paulo. É isso aqui, a gente até trouxe um resumo bem básico, né, mas para vocês entenderem a parte da estrutura da comunicação, porque eu vejo grande parte dos incidentes que a gente tem em África, de forma geral, a comunicação é um elo crítico, entende? Porque muitas vezes a empresa não quer divulgar as informações pela questão de reputação ou pela questão de ter o julgamento, mas que muitas vezes isso auxilia muito na parte da investigação e que isso não ocorra com outras instituições semelhantes. Então a gente trouxe aqui porque muitas vezes eles acham que a comunicação é basicamente ir a público e falar que foram atacados. E, na verdade não é isso. A gente tem a comunicação primeiramente aqui na parte do CISO, né, e na parte do diretor de segurança, com um briefing básico sobre impacto inicial. A gente tem que comunicar a parte da gerência da TI, temos que comunicar os recursos humanos, a parte jurídica, a parte compliance, entendeu? Isso é dentro dos 30 primeiros minutos, a gente cita isso como a comunicação inicial, a comunicação interna. E depois, como prioridade média, que a gente entra na comunicação externa. E aí também não é ir a público, ir na parte da mídia e informar sobre o incidente, mas a gente fala aqui sobre as autoridades competentes, sobre os órgãos reguladores, sobre os clientes que podem ter sido afetados ou não, às vezes não apenas com a questão de desvio de valores e prejuízo patrimonial, mas também com a parte de serviços indisponíveis ou disponibilidade da própria rede. Então, tudo isso aqui faz parte da comunicação. E como o Denis citou aí, né, é importante a gente ter a ISO 27035 também como um modelo para poder seguir a parte da comunicação. Eu vou colocar aqui para vocês, eu trouxe para vocês algumas ferramentas que a gente utiliza, que o mercado tem utilizado, que podem auxiliar, né, em todos esses pontos de vulnerabilidade que a gente viu, todas essas falhas que a gente viu inicialmente. Então, aqui eu queria citar, por exemplo, a parte do Elasticsearch, né, que a gente trabalha principalmente como um CM, e também tem a parte do EDR, com uma parte analítica avançada. Okay? Aqui eu tenho um dashboard para vocês. Eu destaco o Elastic no sentido de eles terem um licenciamento open source, então é possível iniciar o uso da ferramenta do CIEM totalmente gratuito, mas na licença Enterprise a gente tem mais outras funcionalidades também que ajudam muito e é um dos CIEMs mais utilizados no mercado hoje, tá? Então a gente trabalha com eles também e é uma ferramenta para quem ainda não tem um CIEM bem estruturado, porque como o Dani citou, não é questão só apenas de ter, mas ter uma ferramenta confiável, né, que vai realmente lhe ajudar e não atrasar num processo de monitoramento e investigação. Uma outra ferramenta que a gente cita que ajuda muito é o Darktrace, pela questão da inteligência artificial, né, na detecção comportamental. Darktrace ele atua ali na parte de proteção de rede, né, no NDR, mas de forma comportamental. A gente não precisa entrar e aplicar regra por regra e definir qual a proteção da rede. Ele faz isso de forma muito automatizada pela inteligência artificial acoplada. Então, ele conseguiria ajudar em muitas partes do processo, principalmente nas conexões para fora, tá? Nas conexões externas anômalas do processo. Sobre a questão de gestão de acesso, a gente trouxe outras 3 ferramentas aqui que podem ajudar. A primeira delas é o CyberArk, que a gente trabalha muito com PAM, né, gestão de acesso privilegiado, que seria o controle de senhas, a rotação das próprias senhas, a gravação das sessões, tá? E aqui a gente fala não apenas dos logs, mas um vídeo mesmo da sessão aos acessos privilegiados, sempre que acessar um servidor que foi realizado, então a gente consegue ajudar muito na questão da análise. Temos também a parte do Silverfort, tá? Que eu trouxe aqui para vocês como um MFA adaptativo. Então, ele trabalha muitas vezes em conjunto, né, com o PAM que vocês têm, não necessariamente o CyberArk, mas qualquer outro PAM. Muitas vezes ele é limitado a alguns servidores. Mas no caso do Silverfort, a gente consegue expandir isso também, por exemplo, para acesso aos firewalls, para acesso diretamente de um SSH de uma comunicação. Então, a gente amplifica muito a parte do multifator de autenticação, relacionando ele diretamente ao próprio domínio que a gente tem. E um destaque ainda que eu gosto de falar do Silverfort é a visibilidade das contas de serviço. Muitas vezes os PAMs ou os IAMs eles não te dão tanta visibilidade e controle das contas de serviço, porque, querendo ou não, ela não é utilizada diretamente por um usuário.
né? Então, dificilmente elas são monitoradas. E essas contas precisam ter visibilidade, porque no caso do incidente, a primeira coisa que a gente tem que fazer seria desabilitar ela, mesmo que não diretamente relacionada ao usuário, né, do incidente, mas se ele tiver o privilégio de aceder a essas contas, pode ser um elo ali de vulnerabilidade. Então, ter a visibilidade sobre essas contas é muito importante. E a terceira ferramenta que a gente fala aqui é a Zero Networks, no sentido da microsegmentação da rede. Ok? Então, a gente muitas vezes tem a parte da proteção da identidade, o que cada usuário pode aceder ou não, ao ter acesso ou não, mas com a microsegmentação a gente consegue limitar isso ainda mais. Então, é um nível maior, uma nova camada de segurança, o que pode ajudar muito, principalmente nos bloqueios de movimentos laterais. Ok? Aqui eu até trouxe esse exemplo aqui, né, de, por exemplo, quando o atacante ele vai conectar nas aplicações internas, conecta num servidor crítico, ok? E aí ele consegue ter diretamente acesso à rede segura. Com a microsegmentação, a gente vai bloquear justamente aqui esse acesso direto. Com o PAM, a gente vai bloquear o acesso aos endpoints, aos servidores, às máquinas diretamente. No caso da microsegmentação, a gente vai nivelar isso a nível da rede, mas também baseado na interface do usuário. Então, é uma ótima camada de segurança, que depois que o hacker entra, eu costumo até dizer isso, depois que o hacker entra numa rede, a primeira coisa que ele vai procurar são as pessoas que têm acesso à informação. Ele não procura a informação diretamente, os servidores com informação sensível, ele procura as pessoas. E aí, com essa pessoa, se ela tem acesso a um servidor ou a algum banco de dados que tem uma informação sensível, ele consegue, a partir daí, ampliar esse acesso às outras informações. Então, proteger as identidades acaba que muitas vezes é mais importante do que proteger diretamente um endpoint ou um servidor específico. Algumas outras aqui que a gente pode citar seria a parte, por exemplo, do Hyperva e do Netscope, no sentido de proteção de aplicativos, ok? E proteção da rede, porque a gente, muitas vezes, ali, por exemplo, no caso do incidente no Brasil, há muitas conexões via as APIs, né? Para integração entre dois sistemas. E isso, muitas vezes, é feita de forma automatizada e via web. Então, ter ferramentas que analisam essas conexões e conseguem analisar ou julgar um bot, por exemplo, como maligno ou benigno, para ter a conexão, né, verificar as APIs, isso é essencial, porque muitas vezes esses ataques partem também dos aplicativos web. Né? Então, ter essa proteção, tanto no Hyperva aqui, no caso para Web Application Firewall, como também no Netscope, que a gente trabalha, né, com a proteção, principalmente de dados em nuvem, o CASB, para acesso remoto. Também um DLP, um dos melhores DLPs do mercado que a gente tem hoje, que ele verifica até nas aplicações terceiras, não apenas nas aplicações internas. Então, trabalha muito bem nessa proteção de aplicativos. Okay? Citando aqui mais duas soluções que a gente acha interessante, não necessariamente para atuar nesse tipo de incidente, mas, por exemplo, a PageLint, né, para prevenção de fraudes bancárias, né, uma prevenção baseada em inteligência artificial. Neste caso aqui, ela não atuaria diretamente, porque ela trabalha principalmente no usuário final, a entender o comportamento do usuário final, não dos usuários dentro da rede. Mas eu penso assim, que esse incidente, ele não foi pior, porque as instituições que foram prejudicadas, as vítimas, foram instituições bancárias que utilizam e têm grandes reservas de contas reservas, né? Então, ali é que foi o ataque. Imagina só se eles começassem a recolher, né, ou a pegar os valores dentro das contas de usuários finais, de pessoas, a demanda que isso ia tomar e tanto que o ataque seria mais crítico. No caso do PageLint, por exemplo, ele conseguiria identificar em tempo real essas anomalias e conseguir fazer os bloqueios de ataque. E de forma semelhante também nós temos o Archer, né, que ele trata justamente da gestão de integração integrada dos riscos, né, com políticas automatizadas de auditoria, também na centralização dessas evidências. Aqui a vantagem do Archer é porque ele vai pegar todos os departamentos, não apenas risco da TI diretamente, né, do tecnologia da informação, mas risco da parte também dos recursos humanos, da parte
de segurança corporativa, da parte de compliance, ele vai unificar e integrar todos os departamentos com uma governança e risco unificada. Então, também é uma ferramenta bem interessante para a gente trabalhar. E por último aqui, a última ferramenta que a gente queria citar seria o Timaco, que é um modelo de HSM que a gente trabalha, que muitas vezes eles pensam que HSM precisa ser utilizado somente na proteção e comunicação ponto a ponto, né? E na verdade não. Por exemplo, se a gente tem as chaves as chaves criptográficas, né, guardadas dentro de um cofre, que às vezes fica dentro do próprio servidor, né, como possivelmente aconteceu dentro desse incidente, o atacante tem acesso fácil a essa chave de criptografia e mesmo se essa informação for criptografada, ele consegue ter acesso a ela porque ele descriptografa. No caso, né, de termos um HSM de qualidade para guardar essas chaves, a gente garante ainda uma camada maior de segurança para a proteção das chaves e não apenas para a transação das informações. Ok? Dani, quer citar algo sobre alguma das ferramentas? Não, acho que isso trouxe bastante conteúdo aí. É isso, pessoal. Precisamos de controles internos, né, para poder melhorar nossa postura de defesa cibernética e, principalmente, como o Paulo trouxe, ter dados para tomar decisão, né, baseado no comportamento, no tipo de agressão virtual que está chegando. O que a gente pode fazer naquelas lições aprendidas, né? O que a gente pode fazer que nós não fizemos até agora para melhorar nossa postura de defesa, né? Então, o que está sendo hoje tem essa questão do supply chain, né? Que é o fornecedor da nossa organização. Nós terceirizamos hoje, né? Muitas organizações terceirizam, falando nós assim de forma geral, né? Mas terceirizam parte das suas operações para um provedor de serviços, né? Seja ele qual for. Então, vocês têm uma operação ombro a ombro hoje com um provedor de serviços e os hackers realmente eles estão mirando esse provedor de serviço, porque ele parando o provedor de serviço, ele para dezenas de empresas ao mesmo tempo. Igual esse ataque que a gente viu aqui, o ataque não foi diretamente nas instituições financeiras, foi um provedor de serviço para as instituições financeiras, né? Então, sim, precisamos ter um modelo para fazer auditoria no provedor de serviços, precisamos ter a questão de análise comportamental. Hoje não tem como você ter um ambiente crítico hoje, principalmente um ambiente crítico, né, sem a parte de a deep learning, inteligência artificial, análise comportamental, e machine learning, tá? E aí para ter todo esse ecossistema, é o que o Paulo mostrou, precisa de todos um conjunto, né, de tecnologias. Tem essa questão, pessoal, de microsegmentação, de zero trust ou de MFA adaptativo. Então, assim, não confiar em nada, né? Então, coloquei para vocês aí também o tier, né, de autenticação. O Paulo também trouxe outras coisas, né? E, e é isso, pessoal, que a gente queria trazer para vocês hoje. O incidente ele não termina quando a gente resolve o incidente. Ele termina depois que a gente vai para essa agenda de lições aprendidas e com as lições aprendidas a gente entra num processo de melhoria contínua, ou seja, a arquitetura de defesa cibernética, a postura de defesa cibernética, ela vai sempre evoluindo. E o Paulo e eu estamos aqui para colaborar com vocês aí na evolução, né, da maturidade da postura de defesa cibernética e na parte de resposta a incidentes. É isso, né, Paulo? É isso. Com certeza. Vamos abrir aqui para um momento aqui de perguntas, tá? Quem tiver perguntas pode escrever aí no Q&A ou no chat. Se quiser também pode levantar a mão e a gente vai abrir também para poder fazer se precisar alguma pergunta diretamente. Okay. Yeah. Arineu, vou abrir teu microfone agora. Sim, já está permitido. Sim, consegue me ouvir? Consigo. Ok, sou Arineu Mateus, estudante de cibersegurança, engenheiro informático. Por acaso eu conheço o senhor Paulo, já esteve lá na Amo Expresso, trabalhei lá. A minha pergunta é a seguinte, boa tarde também, senhor Deni. O senhor Deni havia falado do ataque limpo e falou mais de um ataque que eu não percebi, por isso é que eu havia colocado a mão no ar, que é para... havia assinado que era para
para tentar repetir. O que Falou eu falei ali foi a parte Ah, do ataque limpo, né? Que é um ataque sem utilizar ferramentas hackers. E a outra certo? coisa que eu comentei ali foi dos IOCs, os indicadores de comprometimento, que esses E ataques limpos, não IOC, eu vou colocar aqui no chat. Coloca Aqui, no chat para gente. sei, por favor. E eu sei o que é mesmo? São os indicadores de comprometimento, são as pegadas digitais deixadas por um atacante. Isso. Ok. Obrigado aí também, Irineu, pela participação, por estar presente. Eu vou até aproveitar para falar um pouquinho mais, só para detalhar a parte do supply chain aqui que a gente falou, né? Acho que muitas pessoas talvez não conhecem. O supply chain é basicamente o seguinte, né? O hacker, ele quer atacar uma empresa, né? Ou um cliente diretamente. Mas esse cliente aqui está muito bem protegido, muito bem estruturado. Então, em vez de ele ir diretamente a esse cliente, ele ataca um supplier dele, um fornecedor desse cliente, para depois desse fornecedor estar comprometido, ele conseguir ter acesso não somente a esse cliente, mas outros, que foi justamente o que ocorreu no ataque. Em vez de ir diretamente às instituições financeiras, os atacantes foram na CNM, que é justamente a que fornece a infraestrutura de conexão às instituições bancárias. Depois que ela estava comprometida, ele conseguiu ter acesso às contas, né, que é diretamente ligada a esse supplier, esse fornecedor, e a partir daí dar seguimento no ataque. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? No chat, o Dani tem colocado aí as informações, tá, de destaque. Convido vocês a pegar tudo isso. Mas, de toda forma, também vamos enviar depois a apresentação para vocês, até a gravação dessa apresentação, para que vocês possam ter acesso a essa informação. Legal, pessoal. E também, quem quiser, ou pode, tem meus contatos aqui, vou deixar com vocês aqui o meu contato também. O Paulo, hoje, podem procurar o Paulo, ele, se vocês precisarem conversar comigo, pode procurar o Paulo, ele pode marcar uma reunião aí para quem tiver mais dúvidas sobre o tema. Vou deixar meu WhatsApp aqui também. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer a presença de todos aí. Paulo, obrigado pelo convite aí, por ter essa oportunidade de compartilhar conhecimento com vocês aí. O canal tá aberto, tá? Mas podem procurar o Paulo aí, ele marca uma reunião e a gente pode falar mais sobre algum tema específico que vocês tenham necessidade. Exatamente. A ideia desse webinar foi trazer informação para vocês, trazer de forma geral, a gente ter um canal aberto mesmo para comunicação. Eu sugiro como próximo passo, né, vocês pegarem a apresentação, o playbook do DN ali, analisarem dentro do vosso negócio como é que a gente pode trazer, o que a gente pode melhorar, e a partir daí me respondam um e-mail de volta para a gente agendar uma conversa de 1 a 1, né, e a gente trazer como a gente pode melhorar, trazer nosso conhecimento para poder ajudar a vossa instituição, ok? Dani, muito obrigado aí pela participação, a gente vai tentar manter sempre um nível alto, como foi hoje, com a sua participação aqui. Então, obrigado aí, vamos repetir para mais vezes, né, outros webinars como esse. Legal, obrigado, pessoal. Até a próxima. Ele saiu. Mas, teve uma pergunta rápida aqui do Avelino. Avelino, depois a gente pode abordar essa questão, então, diretamente, ok? O Dani está bem ocupado lá hoje no evento no Brasil de cibersegurança, mas a gente pode depois responder essa questão diretamente, ok? Ok. Bom, pessoal, começou a ter algumas questões aqui, a gente vai enviar depois a resposta diretamente pela questão do tempo, mas agradeço demais aí pela participação, um abraço aí, uma boa semana.